Mais sombrio. Stephen King. Narração: Dani Bernardo. Descrição de capa. A capa mostra um pôr do sol em tons de laranja e roxo refletindo no mar. No centro, há uma ilha escura com duas palmeiras finas. O formato da ilha lembra a cabeça de um jacaré, com grandes dentes brancos visíveis na base da rocha, como se fosse uma boca escondida. O corpo do animal se completa na contracapa. Em cima, o nome do autor Stephen King em letras grandes e amarelas, e embaixo o título mais sombrio, também na mesma cor. Dois fios da mãe talentosos. 1. Meu pai, meu famoso pai, morreu em 2023, aos 90 anos. 2 anos antes de falecer, recebeu um e-mail de uma escritora freelancer chamada Ruth Crawford, pedindo uma entrevista. Eu li para ele, como fazia com toda a sua correspondência pessoal e profissional, porque o homem já havia desistido dos aparelhos eletrônicos. Primeiro do PC, depois do laptop e finalmente do amado celular. A visão continuou boa até o fim, mas ele dizia que olhar para a tela do iPhone o deixava com dor de cabeça. Na recepção que ocorreu depois do enterro, o Dr. Goldwyn me disse que meu pai talvez tenha sofrido uma série de mini-derrames que levaram ao derradeiro. Na época em que ele desistiu do celular, uns 5 ou 6 anos antes de morrer, me aposentei de modo precoce do emprego de superintendente escolar do condado de Castle e fui trabalhar para o meu pai em tempo integral. Havia muito o que fazer. Ele tinha empregada, mas as tarefas dela ficavam comigo à noite e aos fins de semana. Eu o ajudava a se vestir de manhã e se despia à noite. Cozinhava a maioria das vezes e limpava sujeiras ocasionais quando ele não conseguia chegar ao banheiro no meio da noite. Ele também tinha um faz-tudo. Mas àquela altura, Jimmy Griggs estava chegando aos 80. Então acabei assumindo as tarefas que Jimmy não conseguia cumprir. Desde adubar os amados canteiros de flores do meu pai até desentupir as calhas. Nunca cogitamos uma casa de repouso, embora fosse óbvio que meu pai poderia ter bancado. Uns 10 romances mega best-sellers ao longo de 40 anos o haviam deixado em excelente situação financeira. O último desses tijolos cativantes, Dona Tartt, New York Times, foi publicado quando meu pai tinha 82 anos. Ele fez o circuito de entrevistas obrigatório, posou para as fotos obrigatórias e anunciou a aposentadoria. Para a imprensa, fez isso de forma graciosa, com aquele humor característico, Ron Charles, Washington Post. Para mim, disse. Graças a Deus a encheção de saco terminou. Com exceção da entrevista informal que deu a Ruth Crawford por cima da cerquinha de casa, ele nunca mais falou nada oficialmente. Pediram muitas vezes, mas meu pai sempre recusou. Alegava que já havia dito tudo o que tinha para dizer, inclusive algumas coisas que deveria ter guardado apenas para si. Se você dá entrevistas demais, disse ele uma vez, é capaz de acabar metendo os pés pelas mãos uma vez ou outra. São essas citações que ficam. E quanto mais velho você estiver, mais provável de acontecer. Mas os livros dele continuaram vendendo e os compromissos de trabalho continuaram acontecendo. Eu examinava as renovações de contrato, as propostas de capa e ocasionais projetos de filme ou televisão com ele. E li cada pedido de entrevista quando ele não era mais capaz de ler sozinho. Meu pai sempre dizia não, inclusive para a proposta de Ruth Crawford. Dá a resposta de sempre para ela, Mark. Fico lisonjeado com o convite, mas não obrigado. Apesar disso, ele hesitou, porque aquela era meio diferente. Crawford queria escrever um artigo sobre meu pai e um velho amigo dele, David Butch Laverdiere, que morreu em 2019. Meu pai e eu fomos ao enterro na costa oeste em um Gulfstream fretado. Ele sempre foi comedido com dinheiro. Não um pão duro, mas comedido.
E a despesa altíssima com essa viagem revelou muito sobre o que ele sentia pelo homem que cresci chamando de tio Butch. Esse sentimento se manteve forte, apesar de os dois terem ficado 10 anos ou mais sem ver a cara um do outro. Pediram que o meu pai testemunhasse no funeral. Não achei que fosse aceitar. A rejeição que nutria pelos holofotes públicos se dava em todas as instâncias, não só em entrevistas. Mas ele aceitou. Não foi até o púlpito. Apenas se levantou onde estava com a ajuda da bengala. Sempre havia sido bom orador, e isso não mudou com a idade. Butch e eu fomos crianças que estudaram em uma escola de uma sala só antes da Segunda Guerra Mundial. Crescemos em uma cidade com ruas de terra e sem sinal de trânsito, consertando carros, remendando as latarias e praticando esportes como jogadores e como treinadores. Quando adultos, nós nos metemos na política da cidade e cuidamos do lixão, que são dois trabalhos bem parecidos, agora que penso nisso. Caçamos, pescamos, apagamos incêndios no mato no verão e limpamos a neve das ruas durante o inverno. Também derrubamos uma boa cota de caixas de correspondência no processo. Eu o conheci quando ninguém sabia o nome dele, nem o meu, fora de um raio de 30 quilômetros. Eu devia ter vindo vê-lo nos últimos anos, mas estava ocupado com as minhas coisas. Ficava pensando que haveria tempo. A gente sempre pensa isso, acho. Mas o tempo passa. Butch era um grande artista, mas também era um bom homem. Acho isso mais importante. Talvez alguns aqui não achem, e tudo bem, tudo bem. A questão é que eu sempre estava lá, do lado dele, e ele do meu. Ele fez uma pausa e abaixou a cabeça, pensando. Na minha cidadezinha do Maine, se diz uma coisa sobre amigos assim. Nós ficávamos na nossa. Ficavam mesmo. E isso incluía os segredos deles. Ruth Crawford tinha um histórico dos bons. Eu chequei. Tinha publicado artigos, a maioria perfis de personalidades, em uma dezena de veículos, muitos locais ou regionais, Yankee, Downist, New England Life, mas alguns nacionais, inclusive uma sobre a sombria cidade de Dare, na New York. Quando se tratava de ler de Carmody e Dave Laverdiere, achei que havia um bom gancho para a proposta dela. A tese de Crawford havia surgido superficialmente em artigos sobre o meu pai e sobre o tio Butch, mas ela queria ir mais fundo. Dois homens da mesma cidadezinha do Maine que tinham ficado famosos em dois campos de empreendimentos culturais. E não só isso. Tanto Carmody quanto Laverdiere haviam alcançado a fama aos 40 e poucos anos, uma época em que a maioria dos homens e mulheres havia desistido das ambições da juventude. Como meu pai falou certa vez, se meteram em um buraco e começaram a mobiliá-lo. Ruth queria explorar como uma coincidência tão improvável havia acontecido, supondo que fosse mesmo coincidência. Precisa ter um motivo? Perguntou meu pai quando terminei de ler a carta da senhora Crawford. É isso que ela está sugerindo? Acho que ela nunca ouviu falar dos irmãos gêmeos que ganharam valores altos na loteria estadual, cada um no próprio estado, no mesmo dia. Bom, isso pode não ter sido uma total coincidência, falei. Supondo, claro, que você não tenha inventado a história agora. Dei espaço para ele comentar, mas o meu pai ofereceu apenas um sorriso que poderia ter significado qualquer coisa, ou nada. Então insisti. Os gêmeos podem ter crescido em uma casa em que jogar era importante. Isso tornaria tudo um pouco menos improvável, né? Além do mais, e todos os bilhetes de loteria que compraram e que não deram em nada. Não estou entendendo aonde você quer chegar, Mark, disse ele, ainda com um sorrisinho. Você quer chegar a algum lugar? É só que eu entendo o interesse dessa mulher em explorar o fato de você e Dave virem do fim do mundo e acenderem no meio da vida. Eu levantei as mãos ao lado da cabeça, como se moldurando uma manchete. Poderia ser destino? Meu pai refletiu, esfregando uma das mãos na barba branca por fazer, na lateral do rosto cheio de linhas de expressão. Achei que pudesse estar prestes a mudar de ideia e concordar, mas ele balançou a cabeça. Escreve para ela uma das suas cartas simpáticas. Diz que vou recusar.
e que desejo sucesso nas empreitadas futuras. Foi o que fiz, embora algo na expressão do meu pai tenha me chamado a atenção. Era a expressão de um homem que poderia dizer muito sobre como ele e o amigo Butch haviam alcançado a fama e a fortuna, mas que escolhia não falar. Que escolhia, na verdade, ficar na dele. Talvez Ruth Crawford tenha ficado decepcionada com a recusa do meu pai à entrevista, mas não desistiu do projeto, nem o abandonou quando eu também me recusei a ser entrevistado, dizendo que o meu pai não iria querer que eu falasse depois de ele ter se negado. E além do mais, a única coisa que eu sabia era que meu pai sempre havia gostado de histórias, que lia muito, que não ia a lugar nenhum sem um livro enfiado no bolso de trás da calça. Ele me contava histórias maravilhosas na hora de dormir, e às vezes as escrevia em cadernos. Quanto ao tio Butch, ele pintou um mural no meu quarto, com garotos jogando beisebol, garotos pegando vagalumes, garotos com varas de pescar. Ruth queria ver, claro, mas as ilustrações haviam sido cobertas por tinta muito tempo antes, quando eu cresci e deixei as coisas infantis para trás. Quando o meu pai e o tio Butch decolaram como foguetes, eu estava na Universidade do Maine, tirando um diploma de educação avançada. Porque, como dizem por aí, quem não sabe fazer, ensina. E quem não sabe ensinar, ensina os professores. O sucesso do meu pai e do seu melhor amigo foi, eu disse, tão surpreendente para mim quanto para qualquer outra pessoa da cidade. Tem outra frase que diz que nada de bom sai de Nazaré. Escrevi isso em uma mensagem para a senhora Crawford, porque me senti mal um pouco por não dar a entrevista. Nela, falei que os dois sem dúvidas tinham sonhos. A maioria dos homens tem. E como a maioria dos homens, eles guardavam os sonhos para si. Eu tinha suposto que as histórias do meu pai e as pinturas alegres do tio Butch eram apenas hobbies, como entalhar em madeira ou tocar violão, até o dinheiro começar a entrar. Eu digitei isso e escrevi depois à mão. E que bom para eles! Há 27 municípios no condado de Castle. Castle Rock é o maior. Gate Falls é o segundo maior. Harlow, onde nasci como filho de Laird Sheila Carmody, não está nem entre os 10 maiores. Mas a cidade cresceu consideravelmente desde que eu era criança. E às vezes o meu pai, que também passou a vida toda em Harlow, dizia que mal a reconhecia. Ele estudou em uma escola de uma sala só. Eu estudei em uma com 4, 2 séries em cada sala. Hoje em dia, tem uma escola com 8 salas com aquecimento e resfriamento geotérmico. Quando meu pai era criança, todas as ruas da cidade eram de terra, menos a rodovia 9, a estrada de Portland. Quando nasci, apenas as ruas de Picut e Methodist eram de terra. Hoje, são todas pavimentadas. Nos anos 1960, só havia um mercado, o Brownie, onde os homens velhos ficavam sentados em volta de um barril de picles de verdade. Agora, há 2 ou 3, em uma espécie de centro, se é que podemos chamar assim, na rua Quaker Hill. Temos uma pizzaria, 2 salões de beleza e, difícil acreditar, mas é verdade, um salão de manicure que parece ser uma preocupação constante. Mas não tem ensino médio, isso não mudou. As crianças de Harlow têm 3 opções: a Castle Rock High, a Gate Falls High ou a Mountain View Secondary, mais conhecida como Academia Crente. Somos um bando de caipiras acanhados, andamos de picape, ouvimos música country e tomamos café com conhaque. Um monte de provincianos com tendências republicanas. Não tem muito a dizer a nosso favor, exceto quanto aos 2 homens que nasceram lá. O meu pai e o amigo dele, Butch Laverdier, 2 filhos da mãe talentosos. Como meu pai falou durante a breve conversa informal com Ruth Crawford. Sua mãe e seu pai passaram a vida toda lá? Uma pessoa da cidade poderia perguntar. E depois você passou a sua vida toda lá? Você é maluco? Não. Robert Frost disse que lá é o lugar em que, quando você chega, as pessoas têm que te acolher.
É também o lugar onde você começa e, se for um dos sortudos, é onde termina. Butch morreu em Seattle, um estranho em terra estranha. Talvez para ele não fosse problema, mas eu preciso me perguntar se no final ele não teria preferido uma estradinha de terra e a floresta perto do lago, conhecida como o Bosque de 30 Milhas. Apesar de boa parte da pesquisa de Ruth Crawford, na investigação dela, ter se concentrado em Harlow, onde os dois sujeitos cresceram, não tem motel lá, não tem nem pousada. Então sua base de operação foi o Gateway Motel em Castle Rock. Existe mesmo uma casa de repouso para idosos em Harlow. E lá Ruth entrevistou um homem chamado Alden Tucker, que estudou com meu pai e o amigo dele. Foi Alden que contou como Dave ganhou o apelido. Ele sempre carregava um tubo de cera de cabelo Lucky Tiger Butt Wax no bolso da calça e a usava com frequência para deixar o topete bem empinado na frente. Usou o cabelo, o que restou, assim a vida toda. Virou sua marca registrada. Se ele ainda carregava cera Butt Wax quando ficou famoso, eu sei tanto quanto você. Não faço ideia nem se ainda fabricam isso. Eles viviam juntos na escola, contou Alden. Só dois garotos que gostavam de pescar e caçar com os pais. Cresceram vendo gente trabalhando muito e não esperavam nada diferente. Você pode falar com gente da minha idade que vai dizer que aqueles garotos iam ser alguém na vida. Mas eu não sou uma dessas pessoas. Os dois eram caras comuns até a hora que não eram mais. Laird e Butch estudaram em Gatesville High. Foram matriculados no que na época era chamado de curso de educação geral, destinados a garotos que não planejavam fazer faculdade. Ninguém dizia que os dois não eram inteligentes o bastante para isso. Só se supunha. Eles faziam aulas de matemática do dia a dia e inglês comercial, em que várias páginas do livro explicavam como dobrar corretamente uma carta comercial, com diagramas e tudo. Passavam muito tempo fazendo carpintaria e em oficinas de automóveis. Ambos jogavam futebol americano e basquete. Embora meu pai passasse a maior parte do tempo na reserva, os dois terminaram a escola com média B e se formaram juntos, no dia 8 de junho de 1958. Dave Laverdier foi trabalhar com o pai, encanador. Laird Carmody e o pai consertavam carros na fazenda da família e vendiam para o Pee-wee Car-Mart em Gate Falls. Também tinham uma barraca de hortaliças na estrada de Portland que rendia um bom dinheiro. O tio Butch e o pai dele não se davam muito bem, e Dave acabou indo trabalhar sozinho, consertando ralos, colocando encanamentos e às vezes cavando poços em Gates e Castle Rock. O pai dominava os negócios em Harlow e não queria dividir nada. Em 1954, os dois amigos formaram a LD Transportes, que basicamente levava o lixo dos veranistas para o lixão. Em 1955, eles compraram o lixão e a cidade ficou feliz de se ver livre do lugar. Removeram tudo, fizeram queimas controladas, instituíram um programa básico de reciclagem e deixaram o local livre de insetos. A cidade pagava um estipêndio que era um bom acréscimo aos empregos deles. Pedaços de metal, principalmente fios de cobre, geravam mais dinheiro. Na cidade, eram chamados de gêmeos do lixo, mas Alden Tucker e um pessoal mais velho com memória intacta garantiu a Ruth Crawford que isso era uma brincadeira inofensiva e que todo mundo encarava como tal. O lixão tinha uns 2 hectares e era protegido por uma cerca alta feita de tábuas. Dave a pintou com murais que representavam a vida da cidade, acrescentando alguma coisa a cada ano. Apesar de a cerca não existir mais e o lixão ter se tornado um aterro, há fotografias. Esses murais fazem as pessoas pensarem no trabalho posterior de Dave. Havia grupos de bordado que se mesclavam com jogos de beisebol que se mesclavam com caricaturas de residentes falecidos de Harlow e cenas de plantio de primavera e colheita de outono. Todos os aspectos da vida na cidade pequena foram retratados. Mas o tio Butch também pintou Jesus seguido pelos apóstolos. O último da fila era Judas, com o sorriso de quem comeu merda. Não havia nada de impressionante em nenhuma das cenas, mas eram exuberantes e bem-humoradas.
Eram, podemos dizer, prenúncios. Pouco depois da morte do tio Butch, um quadro pintado por Laverdier de Elvis Presley e Marilyn Monroe de mãos dadas no caminho central coberto de serragem de um parque de diversões de cidade pequena foi vendido por 3 milhões de dólares. Era 1000 vezes melhor do que os murais do tio Butch no lixão. Mas a obra teria combinado perfeitamente. O mesmo senso de humor deturpado, misturado com um tom de desespero e talvez desprezo. Os murais do lixão do Dave foram o botão. Elvis e Marilyn era a flor. O tio Butch não se casou, mas meu pai sim. Ele tinha uma namorada da época da escola chamada Sheila Wise, que foi para a Faculdade de Educação do estado de Vermont depois da formatura. Quando ela voltou para dar aulas no 5º e 6º anos da Harlow Elementary, meu pai ficou feliz da vida em saber que ela continuava solteira. Ele a cortejou e a conquistou. Os dois se casaram em agosto de 1957. Dave Laverdier foi padrinho do meu pai. Cheguei um ano depois, e o melhor amigo do meu pai se tornou o meu tio Butch. Li uma crítica do primeiro livro do meu pai, A Tempestade de Raios, e o autor disse o seguinte: não acontece muita coisa nas primeiras 100 páginas do novelo de suspense do Sr. Carmody, mas o leitor fica atraído mesmo assim, porque há violinos. Achei um jeito inteligente de expressar a ideia. Havia poucos violinos para Ruth Crawford ouvir. A imagem de pano de fundo que ela conseguiu com Alden e os outros habitantes da cidade era de 2 homens decentes e íntegros, e praticamente um tédio quando o assunto era honestidade. Eram homens do interior que haviam levado vidas do interior. Um era casado e o outro era o que se chamava na época de solteirão convicto. Mas não tinha nenhum cheirinho de escândalo na vida particular. A irmã mais nova do Dave, Vicky, aceitou ser entrevistada. Ela contou a Ruth que às vezes Dave ia lá para cima, falando de Lewiston, para visitar casas noturnas na parte inferior da rua Lisbon. Ele ficava de miolo mole no Holly, disse ela, referindo-se ao Holiday Lounge, fechado havia muito tempo. Era mais provável que ele fosse se a pequena Juna Jay estivesse se apresentando. Nossa, ele era doidinho por ela. Nunca trouxe ela para casa, nunca deu essa sorte, mas nem sempre voltava sozinho. Vi que fez uma pausa aí. Ruth me contou depois e acrescentou: eu sei o que você deve estar pensando, Dona Crawford. Quase todo mundo pensa assim quando o homem passa a vida sem uma relação firme com uma mulher. Mas não foi nada disso. Meu irmão pode ter virado um artista famoso, mas com certeza não era gay. Os 2 homens eram adorados. Todo mundo dizia isso. E eram bons vizinhos. Quando Philly Lobard teve um ataque cardíaco, em meio a um campo de feno parcialmente cortado e com tempestades a caminho, meu pai o levou para o hospital em Castle Rock, enquanto Butch reunia alguns dos amigos coletores de lixo para terminarem o trabalho antes que as primeiras gotas caíssem. Lutaram contra incêndios no mato e incêndios residenciais com o corpo de bombeiros voluntários da cidade. Se não tivesse carros demais para consertar ou trabalho para fazer no lixão, meu pai saía com a minha mãe arrecadando dinheiro para o que na época era chamado de Fundo dos Pobres. Eles eram treinadores de jovens em vários esportes. Cozinhavam lado a lado, porco assado para o jantar dos bombeiros voluntários na primavera e o churrasco de frango que marcava o fim do verão. Eram apenas homens do interior que levavam vidas do interior, sem violinos, até que houve uma orquestra inteira. Descobri mais pela própria Ruth Crawford no Corner Coffee Cup, em frente ao Gateway Motel e a um quarteirão do correio. Era lá que o meu pai recebia a correspondência e costumava ver bastante. Eu sempre parava no Coffee Cup depois de pegar as cartas. O café Java do Cup até que é bom, apesar de não ser incrível, mas os muffins de mirtilo, não existe nenhum melhor. Eu estava olhando as cartas, separando o que era lixo, quando alguém disse: posso me sentar? Era Ruth Crawford, esbelta e impecável, de calça branca, uma blusinha rosa sem mangas e uma máscara combinando. Era o primeiro ano da Covid. Ela já estava deslizando no sofazinho do outro lado da mesa, o que me fez rir.
Você não desiste, né? A timidez nunca fez uma bela donzela ganhar o prêmio Nobel, disse ela e tirou a máscara. Que tal o café daqui? Até que não é ruim. Como você deve saber, já que está hospedada do outro lado da rua, os muffins são melhores. Mas continuamos sem entrevista. Desculpa, senhora Crawford, eu não posso. Sem entrevista, entendido. Tudo o que dissermos é extraoficial, tudo bem? O que quer dizer que você não pode usar? É isso mesmo que quer dizer. A garçonete se aproximou. Suzy MacDonald. Perguntei se ela continuava nas aulas noturnas. A mulher sorriu por trás da máscara e disse que sim. Ruth e eu pedimos café e muffins. Você conhece todo mundo das 3 cidades? Perguntou Ruth quando Suzy se afastou. Nem todo mundo, não. Eu conhecia mais, e muito mais gente, quando ainda era superintendente escolar. Extraoficial, né? Claro. Suzy teve um bebê quando tinha 17 anos, e os pais a expulsaram de casa. Crentes fanáticos da Igreja do Cristo Redentor. Foi morar com a tia em Gates. Depois disso, terminou o ensino médio e está fazendo umas aulas na extensão do condado, associada à faculdade Bates. Quer ser veterinária. Acho que vai conseguir. E a filhinha dela está indo bem. E você, está se divertindo? Descobrindo muita coisa sobre o meu pai e o tio Butch? Ela sorriu. Fiquei sabendo que o seu pai gostava de meter o pé no acelerador antes de se casar com sua mãe. Sinto muito pela sua perda, aliás. Obrigado. Se bem que, naquele verão de 2021, minha mãe estava morta havia 5 anos. Seu pai capotou com o Dodge de um fazendeiro e ficou com a habilitação suspensa por 1 ano. Você sabia? Não sabia. E disse isso a ela. Descobri que Dave Laverdier gostava dos bares de Lewiston e era caidinho por uma cantora que se chamava Pequena Juna Jay. Descobri que ele largou o Partido Republicano depois de Watergate, mas o seu pai não. Não. Meu pai vai votar nos republicanos até o dia que morrer. Mas eu me inclinei para a frente. Ainda extraoficialmente? Claro. Ela sorria, mas com os olhos brilhando de curiosidade. Eu baixei a voz até quase sussurrar. Ele não votou no Trump na segunda vez. Não conseguiu votar no Biden, mas estava de saco cheio do Donald. Espero que você leve essa informação para o túmulo. Prometo. Descobri que Dave ganhou o concurso anual de comer torta da feira da cidade de 1960 a 1966, quando se aposentou da competição. Descobri que o seu pai se voluntariou para ser derrubado na água em uma brincadeira na feira ou de home days da cidade até 1972. Tem umas fotos engraçadas dele usando um daqueles trajes de banho antiquados e um chapéu coco. À prova d'água, suponho. Eu morria de vergonha. Pegavam tanto no meu pé na escola, comentei. Descobri que, quando Dave foi para o oeste, colocou tudo o que achava necessário nos alforjes da Harley Davidson dele e foi embora. O seu pai e a sua mãe venderam todos os outros pertences dele em um bazar de quintal e enviaram o dinheiro. Seu pai também cuidou da venda da casa dele. Com um belo lucro, falei. E isso foi bom. O tio Butch já estava pintando em tempo integral e usou esse dinheiro até começar a vender o trabalho. E o seu pai já estava escrevendo em tempo integral. Estava e ainda cuidava do lixão. Fez isso até vendê-lo de volta para a cidade no começo dos anos 1990. Foi quando virou um aterro. Ele também comprou o Pio Scarmart e vendeu depois. Deu o lucro para a cidade. Sério? Ele nunca me contou. Mas eu tinha certeza de que a minha mãe sabia. Sério, sim. E por que não? Ele não precisava do dinheiro, né? Àquela altura, escrever o trabalho dele e todas as coisas da cidade eram um hobby. Bons trabalhos nunca são hobby, falei. Seu pai te ensinou isso? Minha mãe. O que ela achou da mudança repentina no montante da fortuna da família? Sem mencionar a fortuna do seu tio Butch. Pensei na pergunta enquanto Suzy trazia os nossos muffins e cafés. E então respondi. Eu não quero falar disso, senhora Crawford. Pode me chamar de Ruth. Ruth, então. Mas eu continuo sem querer falar disso. Ela passou manteiga no muffin. Estava me olhando com uma espécie de perplexidade aguçada.
Não sei de que outra forma chamar, que me deixou incomodado. Com o que eu tenho, posso escrever um ótimo artigo e vender para a revista Yankee, disse ela. 10.000 palavras, cheia dos tons locais e de historinhas divertidas. Todas as merdas do Maine de que as pessoas gostam. Um monte de trejeitos caipiras e expressões locais tipo sorrir e beijar um pouco. Tenho fotos do seu pai, o autor famoso, usando um traje de banho estilo 1920 enquanto o pessoal da cidade tenta derrubá-lo em um tanque de água. 2 pratas por 3 arremessos num tanque gigante. Todos os lucros direcionados a várias caridades. Eles comemoravam sempre que ele se estatelava na água. Eu tenho foto deles, servindo frango para turistas e veranistas. Os 2 de avental e chapéu dizendo pode beijar o cozinheiro. Um monte de mulheres beijava. Tenho histórias de pescaria, histórias de caça, de atos gentis, como quando recolher o feno do homem que teve o ataque cardíaco. Tenho a história de Laird dirigindo a toda e perdendo a habilitação. Tenho tudo isso e não tenho nada. Digo, coisas de substância. As pessoas amam contar histórias sobre eles. Eu conheci Laird Carmody quando? Eu conheci Butch Laverdier quando? Mas ninguém explica o que eles se tornaram. Entende aonde quero chegar? Falei que entendia. Você deve saber algo sobre isso, Mark. Que porra aconteceu? Você não vai me contar? Não tem nada para contar, falei. Eu estava mentindo e acho que ela sabia. Eu me lembro de uma ligação que recebi no outono de 1978, da mãe do dormitório. Existia esse tipo de coisa na época, que foi bufando até o 3º andar do Roberts Hall e disse que minha mãe estava ao telefone e parecia abalada. Desci correndo para o apartamentinho da senhora Hathaway, com medo do que iria ouvir. Mãe, tudo bem? Tudo. Não sei. Aconteceu alguma coisa com seu pai quando eles estavam na viagem de caça no bosque de 30 milhas. E com uma conclusão posterior. E com Butch. Senti um buraco no estômago. Meus testículos pareceram se contrair e subi a caminho de encontrá-lo. Sabe se foi algum acidente? Eles se machucaram? Alguém? Eu não consegui terminar. Como se perguntar se alguém havia morrido fosse fazer com que acontecesse de verdade. Eles estão bem, fisicamente bem, mas aconteceu alguma coisa. Seu pai parece que viu um fantasma. E Butch está na mesma. Eles me contaram que se perderam, mas isso é baboseira. Aqueles 2 conhecem o 30 milhas como a palma da mão. Eu queria que você viesse para casa, Mark. Não agora, mas no fim de semana. Talvez você consiga arrancar algo dele. Mas quando perguntei, meu pai insistiu que os 2 tinham apenas se perdido e acabaram encontrando o caminho de volta para o Riacho de Laze, uma versão norte-americana deturbada da palavra Micmac para oi, e saíram atrás do cemitério Hallow, como se nada tivesse acontecido. Não acreditei na mentira, assim como a minha mãe não havia acreditado. Voltei para a faculdade e antes do recesso de Natal, algo terrível surgiu na minha mente. Um deles poderia ter atirado em outro caçador, o que acontece várias vezes ao longo do ano na temporada de caça, e o matado, depois enterrado num bosque. Na véspera de Natal, depois que a minha mãe havia ido dormir, eu finalmente reuni coragem e perguntei a ele. Estávamos sentados na sala, olhando a árvore. Meu pai pareceu surpreso e depois riu. Meu Deus, não! Se uma coisa assim tivesse acontecido, teríamos comunicado à polícia e aceitado as consequências. Só nos perdemos. Acontece com os melhores, moleque. A palavra da minha mãe voltou à minha mente e eu quase falei. Baboseira. Meu pai tinha um senso de humor ácido. E ficou mais evidente do que nunca quando seu contador foi de Nova York até a casa dele. Isso na época em que o último livro do meu pai foi publicado e contou que os rendimentos dele passavam de 10 milhões de dólares. Não eram números dignos de J.K. Rowling, nem mesmo de James Patterson, mas eram consideráveis. Meu pai pensou um pouco e falou. Acho que livros servem para bem mais do que decoração. O contador pareceu intrigado, mas eu entendi a referência e dei risada.
Não vou te deixar sem nada, Mark, disse o meu pai. Ele deve ter me visto fazer uma careta, ou talvez só percebido a implicação nas próprias palavras. Meu pai se inclinou e deu um tapinha na minha mão, como fazia quando eu era criança, e algo me incomodava. Eu não era mais criança, mas estava sozinho. Em 1988, me casei com Susan Wiggins, uma advogada na promotoria do condado. Ela dizia que queria ter filhos, mas ficava adiando. Um pouco depois do nosso aniversário de 12 anos de casamento, quando comprei para ela um colar de pérolas, ela me disse que me deixaria para ficar com outro homem. Tem bem mais coisa na história. Acho que sempre tem, mas você não precisa saber do resto, porque esta história aqui não é sobre mim. Mas quando meu pai falou em não me deixar sem nada, o que eu pensei, o que acredito que nós dois pensamos, foi para quem eu deixaria aqueles 10 milhões, ou o que restasse deles, quando a minha hora chegasse. Provavelmente para o Distrito Administrativo Escolar 19 do Maine. Escolas sempre precisam de dinheiro. Você deve saber. Ruth me disse naquele dia no Coffee Cup. Você deve saber. Extraoficialmente, lembra? Oficialmente ou extraoficialmente, eu não sei, falei. Só sabia que algo havia acontecido ao meu pai e ao tio Butch em novembro de 1978, durante a caçada anual dos dois. Depois disso, o meu pai virou escritor best-seller de livros enormes, do tipo que os críticos chamam de tijolão, e Dave LaVerdiere ganhou fama primeiro como ilustrador e depois como pintor, que combina o surrealismo de Frida Kahlo com o romance norte-americano de Norman Rockwell, Art Review. Talvez eles tenham ido até a encruzilhada, disse ela. Sabe, tipo o que Robert Johnson supostamente fez. E aí firmaram um acordo com o diabo. Soltei uma gargalhada. Embora fosse mentira se eu dissesse que a mesma ideia não passava pela minha mente. Em geral, em noites tempestuosas de verão, quando não conseguia dormir por causa dos trovões. Se fizeram, o contrato deve ter sido por bem mais do que 7 dias. O primeiro livro do meu pai foi publicado em 1980, o mesmo ano em que o retrato que o tio Butch fez de John Lennon saiu na capa da Time. Quase 40 anos para LaVerdiere, e o seu pai está aposentado, mas ainda firme e forte, refletiu ela. Forte talvez seja uma palavra forte demais, falei, pensando nos lençóis mijados que eu havia trocado naquela manhã antes de partir para Rock. Mas ele ainda está firme. E você? Quanto tempo vai passar no nosso fim de mundo, remexendo na lama para saber de Carmen de LaVerdiere? É um jeito meio merda de falar esse aí. Desculpa, foi uma piada ruim. Ela havia comido o muffin. Eu avisei que era bom. E estava pegando as migalhas que restaram com o indicador. Mais 1 ou 2 dias. Quero voltar à residência de idosos em Harlow. E talvez conversar de novo com a irmã de LaVerdiere se ela estiver disposta. Vou sair disso com um texto bem vendável, mas não vai chegar nem perto do que eu queria. Talvez o que você queira seja algo que não pode ser encontrado. Talvez a criatividade deva permanecer um mistério. Ela torceu o nariz e disse: Guarde a sua metafísica para esfriar o mingau. Posso pagar a conta? Não. Todo mundo em Harlow sabe onde fica a nossa casa na rua Benson. Às vezes, os fãs dos livros do meu pai que moram longe dão uma passada para espiar se por acaso estiverem de férias, embora costumem ficar decepcionados com a construção. É só uma caixa quadrada típica da Nova Inglaterra em uma cidade cheia de casas iguais. Um pouco maior do que a maioria, com um gramado de bom tamanho à frente, cheio de canteiros de flores. Minha mãe plantou todos e cuidou deles até morrer. Agora, Jimmy Griggs, nosso faz-tudo, molha e poda tudo, exceto pelos lírios de um dia que cresceram junto à cerquinha da frente, claro. Meu pai gosta de cuidar ele mesmo dessas flores, porque eram as que a minha mãe mais amava. Quando meu pai as molha, ou só anda por entre elas, mancando devagar apoiado na bengala. Acho que faz isso para se lembrar da mulher que sempre chamou de minha querida Sheila. Às vezes,
Ele se curva para acariciar uma das flores, coroas que se formam de caule sem folhas, chamado escapos. São amarelas, cor-de-rosa e laranja, mas ele gosta mais das vermelhas, que diz que lembram as bochechas da minha mãe quando ela ruborizava. A persona pública dele era rabugenta e meio cínica, fora que havia aquele senso de humor ácido. Mas no coração ele sempre foi um romântico e às vezes era meio brega. Ele me disse uma vez que escondia essa parte porque era fácil de machucar. Ruth sabia onde ficava a casa, óbvio. Eu a havia visto passar por lá no pequeno Corolla várias vezes, e uma vez ela parou para tirar fotos. Também tenho certeza de que ela sabia que era mais comum que o meu pai andasse pela cerca para olhar os lírios de um dia no meio da manhã. E se você ainda não entendeu que ela era uma mulher muito determinada, eu não fiz meu trabalho direito. 2 dias depois da nossa conversa extraoficial no Coffee Cup, Ruth passou devagar pela rua Benson. E em vez de seguir direto, parou ao lado das plaquinhas dos 2 lados do portão. Uma diz, respeite a nossa privacidade. A outra diz, o Sr. Carmody não dá autógrafos. Eu estava caminhando com meu pai, como sempre fazia quando ele inspecionava os lírios de um dia. Ele havia completado 88 anos naquele verão de 2021 e mesmo com a bengala, às vezes cambaleava. Ruth saiu do carro e se aproximou da cerca, embora não tenha feito nenhum esforço de tentar passar pelo portão. Persistente, mas também atenta aos limites. Eu gostava dela por isso. Ora, eu gostava dela, ponto. Ruth estava usando uma máscara florida. Meu pai não estava. Dizia que dificultava a respiração, mas não havia se oposto à vacinação. Ele olhou para Ruth com curiosidade, mas também com um leve sorriso. Ela era bonita, principalmente à luz de uma manhã de verão. Camisa xadrez, saia jeans, meias brancas e tênis, o cabelo preso em um rabo de cavalo adolescente. Como diz a placa, senhorita, eu não dou autógrafos. Ah, acho que não é isso que ela quer, falei. Eu estava achando graça da ousadia dela. Meu nome é Ruth Crawford, senhor. Escrevi para pedir uma entrevista. O senhor recusou, mas pensei em tentar mais uma vez pessoalmente antes de pegar a estrada para Boston. Ah, disse meu pai, eu e o Butch, né? E o acaso ainda é a sua abordagem? É, apesar de achar que não cheguei realmente ao cerne da questão. O coração das trevas, disse ele e riu. Piada literária. Tenho várias, mas estão pegando poeira desde que me aposentei das entrevistas. Uma promessa que pretendo cumprir, apesar de você parecer bacana. E Mark aqui me diz que você tem boas intenções. Fiquei surpreso e satisfeito ao vê-lo estender a mão por cima da cerca. Ela também pareceu surpresa, mas assegurou, tomando o cuidado de não apertar com força. Obrigada, senhor. Achei que tinha que tentar. Suas flores são lindas a propósito. Eu amo lírios de um dia. Ama mesmo ou só está dizendo para agradar? Amo mesmo. Minha esposa também amava. E como você foi gentil a ponto de elogiar o que minha querida Sheila amava, vou oferecer a você um acordo típico de conto de fadas. Os olhos dele cintilavam. A boa aparência dela, ou talvez a ousadia, o havia animado do jeito que um jato de água parecia animar as flores de sua querida Sheila. Ela sorriu. E qual seria, Sr. Carmody? Você pode fazer 3 perguntas e pode usar as minhas respostas no seu artigo. Que tal? Fiquei feliz. E Ruth Crawford pareceu feliz também. Simplesmente excelente, disse ela. Pode perguntar, minha jovem. Preciso de um segundo. Estou me sentindo pressionada. Verdade, mas é a pressão que transforma carvão em diamante. Ela não perguntou se podia gravar, o que achei inteligente. Bateu com o indicador nos lábios, mantendo contato visual com meu pai. Tudo bem. Pergunta número 1. De que você mais gosta no Sr. Laverdier? Ele não parou para pensar. Da lealdade, da confiabilidade. Acabam dando no mesmo, acho, ou quase. Os homens têm sorte se tiverem pelo menos um bom amigo. As mulheres, desconfio, têm mais. Mas você deve saber melhor do que eu. Ela parou para pensar.
Acho que tenho 2 amigas a quem confiaria os meus segredos mais profundos. Não, 3. Então você tem sorte. Próxima pergunta. Ela hesitou, porque devia ter umas 100 e aquela breve entrevista por cima da cerca, para a qual não havia se preparado, seria sua única chance. E o sorriso do meu pai, que não era totalmente gentil, deixava claro que sabia a posição em que a havia colocado. O tempo está passando, senhorita Crawford. Daqui a pouco, vou ter que entrar para repousar os meus cambitos velhos e cansados. Tudo bem. Qual sua melhor lembrança do tempo que passou com seu amigo? Eu gostaria de saber o pior momento também, mas prefiro poupar a minha última pergunta. Meu pai riu. Vou te dar essa de graça, porque gosto da sua persistência e porque você é um colírio para os olhos. O pior momento foi em Seattle. Acho que é a última viagem de um canto a outro do país que terei feito na vida, para olhar para o caixão sabendo que o meu velho amigo estava lá dentro. A mão direita talentosa, imóvel para sempre. E o melhor? Caçar no 30 milhas, respondeu ele na hora. Nós íamos para lá na segunda semana de novembro desde que éramos adolescentes. Até Butch montar no pônei de aço e partir para o oeste. Ficávamos em um chalezinho no bosque que meu avô construiu. Butch alegava que o avô dele participou na hora de fazer o telhado, o que pode ou não ser verdade. Ficava coisa de 400 metros depois do riacho Gilase. Tínhamos um Jeep Willys velho, e até 1954 ou 1955 dirigíamos pela ponte de tábuas, parávamos do outro lado e subíamos para o chalé com as mochilas e os rifles. Mas depois paramos de confiar no Willys na ponte, porque as enchentes haviam afetado a estrutura. Então a gente estacionava no lado da cidade e atravessava andando. Ele suspirou e olhou ao longe. Com todo o desmatamento pela Diamond Match e o empreendimento imobiliário no Lago Darkscore, onde ficava aquela casa dos Noonan, o bosque de 30 milhas agora está mais para 20 milhas. Mas na época tinha floresta aberta para 2 garotos, depois 2 jovens percorrerem. Às vezes, a gente atirava em algum cervo. E uma vez atiramos em um peru que acabou sendo duro e azedo. Mas a caça era só um pretexto. Nós só gostávamos de ficar sozinhos por aqueles 5, 6 ou 7 dias. Acho que muitos homens vão para o mato para poder beber e fumar. Talvez ir a uns bares e viver uma noite de putaria. Mas nunca fizemos essas coisas. Ah, claro que a gente bebia um pouco, mas se levássemos uma garrafa de Jack, durava a semana toda e ainda sobrava. Aí a gente jogava no fogo para ver as chamas crescerem. A gente conversava sobre Deus, os Red Sox, política e que o mundo podia acabar em fogo nuclear. Lembro que uma vez a gente estava sentado em um tronco em um cervo, o maior que eu já vi, com chifre de 18 pontas, talvez o maior que qualquer pessoa já tenha visto, pelo menos por estas bandas. Ele veio andando pelo brejo abaixo de nós, com toda a delicadeza do mundo. Levantei o rifle e Butch botou a mão no meu braço. Não, disse ele. Por favor, não. Não esse. Eu não atirei. À noite, a gente acendia a lareira e tomava 1 ou 2 doses de Jack. Butch levava um bloco e desenhava. Às vezes, quando estava desenhando, ele me pedia para contar uma história e eu contava. Uma dessas histórias acabou virando o meu primeiro livro, A Tempestade de Raios. Eu notei que Ruth estava tentando memorizar tudo. Era como ouro para ela, e foi como ouro para mim. Meu pai nunca falava sobre o chalé. Por acaso você não leu um ensaio chamado Volte para a Jangada Novamente, querido Huck, leu? Ruth fez que não. Não? Não, óbvio que não. Ninguém mais lê Leslie Fiedler, o que é uma pena. Ele era afrontoso, um matador de vacas sagradas, e isso o tornava divertido. No ensaio, ele argumenta que o homoerotismo era o grande motor da literatura norte-americana, que as histórias de laços masculinos eram, na verdade, de desejo sexual reprimido. Baboseira, claro. Isso provavelmente diz mais sobre Fiedler do que sobre a sexualidade masculina. Por quê? Por quê? Algum de vocês sabe me dizer? Ruth parecia temer que eu rompesse a magia, a que o meu pai havia lançado sobre si mesmo, assim como sobre ela.
Então eu falei. É raso. Transforma a amizade masculina em uma piada suja. Simplificado demais, mas não está errado, disse meu pai. Butch e eu éramos amigos, não amantes. E durante aquelas semanas no chalé, apreciávamos essa amizade no mais puro estado. E isso é um tipo de amor. Não é que eu amasse Sheila menos, nem que Butch gostasse menos das idas à cidade. Ele era louco por rock and roll, que ele chamava de bop. Mas no 30 milhas, todos os perrengues, agitações e ruídos do mundo sumiam. Vocês ficavam na de vocês, falei. Ficávamos mesmo. Hora da sua última pergunta, senhorita. Ela nem hesitou. O que aconteceu? Como foi que vocês deixaram de ser homens de cidade de interior e passaram a ser homens do mundo? Ícones culturais. Algo no rosto dele mudou e me lembrei da ligação aflita da minha mãe quando eu estava na faculdade. Seu pai parece que viu um fantasma. Se tinha visto, achei que ele estava vendo de novo. Mas ele sorriu e o fantasma sumiu. Nós éramos só dois fios da mãe talentosos. Vamos deixar assim. Agora, eu preciso entrar e sair do sol forte. Finalizou ele. Mas, não. Ele falou em tom seco e Ruth recuou um pouco. Nós acabamos. Acho que você conseguiu mais do que esperava. Falei para ela. Fique satisfeita com isso. Acho que vou ter que ficar. Obrigada, Sr. Carmody. Meu pai levantou a mão artrítica em resposta. Eu o guiei para a casa e o ajudei a subir os degraus da varanda. Ruth Crawford ficou parada lá por um tempo. Depois entrou no carro e foi embora. Nunca mais a vi, mas claro que li o artigo que ela escreveu sobre meu pai e o tio Butch. Foi animado e cheio de historinhas divertidas, ainda que faltasse uma visão profunda real. Saiu na revista Yankee, com o dobro do tamanho que costumavam ceder aos artigos. Tenho certeza de que ela conseguiu mais do que esperava quando passou pela nossa casa ao ir embora da cidade. E isso inclui o título Dois Fios da Mãe Talentosos. Minha mãe, Sheila Wise Carmody, nossa dama dos lírios de um dia, morreu em 2016, com 78 anos. Foi um choque para todos que a conheciam. Ela não fumava, só tomava uma rara taça de vinho em ocasiões especiais. E não era magra demais nem acima do peso. A mãe dela viveu até os 97 anos e a avó até os 99. Mas a minha mãe teve um ataque cardíaco fulminante quando estava dirigindo de volta para casa do IGA de Castle Rock, com um monte de compras no porta-malas. Ela parou no acostamento de Ciroy Hill, puxou o freio de mão, desligou o carro, cruzou as mãos no colo e foi para a escuridão que cerca esse brilho intenso que chamamos de vida. Meu pai ficou abalado pela morte do velho amigo Dave Laverdier, mas a morte da esposa o deixou inconsolável. Ela devia ter vivido, disse ele no funeral. Alguém do departamento eclesiástico cometeu um erro terrível. Não foi muito eloquente, não foi o seu melhor momento, mas ele estava em choque. Por 6 meses, dormiu no andar de baixo, no sofá-cama. Finalmente, por insistência minha, arrumamos o quarto onde os dois haviam passado mais de 21 mil noites. A maioria das roupas da minha mãe foi para o Goodwill de Lewiston, que era a instituição de caridade favorita dela. Ele distribuiu as joias entre amigos, com exceção da aliança de noivado e a de casamento, que carregou no bolsinho da calça jeans até o dia em que morreu. Eu não posso, Mark, disse. Não posso mesmo. Acabaria comigo. Vai ter que ser você. Enfia os papéis dela em umas caixas e leva para o porão. Alguma hora eu dou uma olhada para decidir o que precisa ser guardado. Mas até onde sei, ele nunca olhou. As caixas ainda estão onde deixei, debaixo da mesa de ping-pong que ninguém usa desde que minha mãe e eu fazíamos disputas animadas lá embaixo. Ela xingando com gosto sempre que eu dava uma cortada que não conseguia pegar. Limpar a salinha de pensar dela, como a minha mãe a chamava, foi difícil. Olhar a mesa de ping-pong empoeirada com a rede verde frouxa foi mais ainda.
Um dia ou dois, depois da entrevista extraordinária do meu pai com Ruth Crawford por cima da cerca, eu me vi lembrando de como havia me fortificado com um Valium antes de entrar na sala de pensar dela com 2 caixas vazias. Quando cheguei à gaveta debaixo da escrivaninha, encontrei uma pilha de cadernos espiral e quando abri um, vi a caligrafia inclinada e inconfundível do meu pai. Eram anteriores à estreia de sucesso dele, depois da qual todos os livros, até o primeiro, se tornaram campeões de vendas. Os primeiros 3 livros, escritos antes dos processadores de palavras e os computadores virarem itens comuns, foram compostos em um IBM Selectric, que ele levava para casa todas as tardes da prefeitura de Harlow. Ele me deu os manuscritos datilografados para ler, e eu me lembrava bem deles. Havia partes em que o meu pai havia rabiscado palavras e acrescentado outras entre as linhas. Ele fazia um tracinho de caneta por um parágrafo ou 2 se ficavam longos. Era assim que se fazia antes de inventarem o botão de deletar. Às vezes, ele usava a tecla X, onde um dia lindo e adorável podia virar um dia lindo XXXXX. Estou falando disso porque houve poucos cortes e substituições do manuscrito concluído de A Tempestade de Raios, A Geração Terrível e Rodovia 19. Os cadernos, por outro lado, estavam cheios de riscos, alguns tão pesados que chegaram a rasgar o papel. Outras páginas haviam sido totalmente rabiscadas, como num ato de fúria. Havia notas nas margens, tipo, o que acontece com Tommy, e se lembra da escrivaninha. Havia uns 10 cadernos desses no total, e o de baixo era uma tentativa clara de escrever A Tempestade de Raios. Não era péssimo, mas também não era muito bom. Pensando na pergunta final de Ruth e na ligação aflita da minha mãe em 1978, procurei a caixa com aqueles cadernos velhos. Peguei o que queria e li uma parte, sentado de pernas cruzadas debaixo de uma lâmpada exposta. Uma tempestade estava chegando. Jason, rabiscado. Jack estava na varanda observando as nuvens escuras se formarem no oeste. Um trovão ribombou. Raios caíram por toda parte. Caíram por toda parte rabiscado. Acertaram o chão como arietes de fogo. O vento começou a soprar, rabiscado, uivar. Jack estava morrendo de medo, mas não conseguiu parar de olhar. Fogo antes da chuva, pensou ele. Fogo antes da chuva. Havia uma imagem nessas palavras e havia uma narração, mas era, na melhor das hipóteses, banal. Naquela página e nas seguintes, eu vi o meu pai se esforçar para descrever o que via. Como se soubesse que o que estava fazendo não era muito bom e continuasse tentando deixar melhor. Foi sofrido porque ele queria ser bom, mas não era. Desci e peguei um exemplar de A Tempestade de Raios na estante de provas no escritório do meu pai. Abri na primeira página e li o seguinte. Havia uma tempestade a caminho. Jack Elway parou na varanda, mãos enfiadas nos bolsos, observando nuvens escuras surgirem no oeste como fumaça, bloqueando as estrelas conforme surgiam. Um trovão resmungou. Raios acenderam as nuvens, fazendo com que parecessem cérebros, pensou ele. O vento começou a ficar mais forte. Fogo antes da chuva, pensou o garoto. Fogo antes da chuva. A ideia o apavorou, mas ele não conseguiu parar de olhar. Ao comparar o manuscrito ruim, mas que se esforçava ao máximo para ser bom, a versão terminada do livro, eu me vi pensando primeiro nos murais de Butch LaVerdier no lixão e na pintura de Elvis e Marilyn no parque de diversões que tinha sido vendida por 3 milhões de dólares. Pensei de novo que os primeiros eram os brotos e a outra era a flor. Por todo o país, por todo o mundo, homens e mulheres estão pintando quadros, escrevendo histórias, tocando instrumentos. Alguns desses aspirantes frequentam seminários e oficinas e aulas de arte. Alguns contratam professores. O fruto do trabalho deles é devidamente admirado por amigos e parentes, que dizem coisas como "Uau, é ótimo" e então esquecem. Sempre gostei das histórias do meu pai quando era criança.
Eu ficava encantado e pensava: uau, é ótimo, pai. Assim como sei que as pessoas passando na rua do lixão viam os murais do tio Butch retratando a vida da cidade e pensavam: uau, são ótimos, e seguiam caminho. Porque tem sempre alguém pintando quadros, alguém contando histórias, alguém tocando Calm the Breeze no violão. A maioria é esquecível. Alguns são competentes. Uns poucos são indeléveis. Por que é assim, não sei. E como aqueles homens do interior deram um salto de bom para bom o suficiente para ótimo, eu também não sabia, mas descobri. 2 anos depois da curta entrevista a Ruth Crawford, o meu pai estava inspecionando os lírios de um dia que cresciam perto da cerquinha, mostrando para mim que haviam começado a aparecer também do outro lado da cerca e até do outro lado da rua Benson, quando ouvi um estalo abafado. Achei que ele talvez tivesse pisado em um galho quebrado. Meu pai me olhou de olhos arregalados, a boca aberta, e pensei: me lembro disso claramente. Meu pai era assim quando eu era criança. E então ele se inclinou para o lado. Estendeu a mão para segurar a cerca. Segurei o braço dele. Nós dois erramos. Ele caiu na grama e começou a gritar. Nem sempre estou com o celular. Não sou da geração que usa o celular tanto quanto cuecas, mas naquele dia eu estava. Liguei para o atendimento de emergência e falei que precisava de uma ambulância na rua Benção 29 porque o meu pai havia sofrido um acidente. Eu me ajoelhei ao lado do meu pai e tentei estender a perna dele. Ele berrou e disse: Não, 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 dói, Mark, dói muito. O rosto dele estava branco como a neve, como a barriga da Moby Dick, como amnésia. Não costumava me sentir velho, provavelmente porque o homem com quem eu vivia era muito mais velho que eu, mas me senti um idoso naquela hora. Falei a mim mesmo que não podia desmaiar. Falei a mim mesmo que não podia ter um ataque cardíaco. E torci para que o veículo emergencial de Harlow, que o meu pai e Butch haviam pagado, estivesse na área, porque uma ambulância de Gate Falls levaria meia hora, e uma de Rock talvez levasse muito mais. Ainda consigo ouvir os gritos do meu pai. Pouco antes do veículo aparecer, ele desmaiou. Foi um alívio. Colocaram-no atrás, em uma maca, e o levaram para St. Stephens, onde ele foi estabilizado. Se é que um homem de 90 anos pode ser estabilizado. E tiraram um raio-x. O quadril esquerdo dele tinha se partido. Não havia causa visível. Simplesmente aconteceu. E não foi só uma fratura, disse o ortopedista. Havia explodido. Não sei bem como proceder, disse o Dr. Patel. Se ele tivesse a sua idade, eu recomendaria uma cirurgia de prótese, mas o Sr. Carmody está sofrendo de osteoporose avançada. Os ossos dele parecem vidro, todos. E claro, ele tem uma idade avançada. O médico abriu as mãos acima dos raios-x. Você precisa me orientar. Ele está acordado? Patel fez uma ligação. Perguntou. Ouviu, desligou. Ele está confuso por causa da medicação para a dor, mas está consciente e consegue responder a perguntas. Ele quer falar com você. Mesmo com a Covid em declínio, espaço era algo precioso no St. Stephens. Mesmo assim, meu pai ganhou um quarto individual. Isso foi porque ele podia pagar, mas também porque era uma celebridade e amado no condado de Castle. Uma vez eu dei uma camiseta para ele que dizia escritor rockstar, e ele a usava. Já não estava mais branco como a barriga de Moby Dick, mas parecia murcho. Tinha o rosto abatido e brilhando de suor. O cabelo estava todo desgrenhado. Quebrei a porcaria do quadril, Mark. A voz dele era um pouco mais do que um sussurro. Aquele médico paquistanês diz que é impressionante não ter acontecido quando a gente foi ao enterro do Butch. Se lembra daquilo? Claro que lembro. Eu me sentei ao lado dele e tirei meu pente do bolso. Ele ergueu a mão com o velho gesto imperioso de pare. Não faz isso. Eu não sou um bebê. Eu sei, mas você parece um maluco. A mão desceu para o lençol. Tudo bem.
mas só porque eu já troquei suas fraldas cagadas. Eu achava que aquele trabalho devia ter sido da minha mãe, mas não discuti. Só ajeitei o cabelo dele do melhor jeito que deu. Pai, o médico está tentando decidir se você deve passar por uma cirurgia de prótese. Silêncio, disse ele. Minha calça está no armário. Pai, você não vai a lugar nem... Ele revirou os olhos. Meu Deus do céu, eu sei disso. Traz o meu chaveiro. Eu o encontrei no bolso esquerdo da frente, embaixo de umas moedas. Ele o segurou perto dos olhos com a mão trêmula. Odiei ver aquele tremor e mexeu nas chaves até encontrar uma pequena e prateada. Esta abre a gaveta debaixo da minha escrivaninha. Se eu não sair dessa merda toda... Pai, você vai ficar... Ele levantou a mão com as chaves, o gesto antigo. Se eu não sair, você vai encontrar a explicação do meu sucesso e do Butch nessa gaveta. Tudo que aquela mulher, não me lembro do nome dela agora, queria saber. Ela não teria acreditado. E você não vai acreditar, mas é verdade. Pode chamar de minha última epístola para o mundo. Tudo bem, entendi. Agora, e a operação? Bom, vamos ver. Vamos refletir. Se eu não fizer, o que acontece? Cadeira de rodas? E alguém para cuidar de mim, acredito. Não uma enfermeira bonita. Um sujeito grandão e peludo com a cabeça raspada que usa couro inglês. Você não vai conseguir ficar me carregando por aí, não na sua idade. Achei que era verdade. Acho que vou aceitar. Posso morrer na mesa de cirurgia. Posso sair, fazer 6 semanas de fisioterapia e quebrar o outro quadril. Ou o braço, ou o ombro. Deus tem um senso de humor ridículo. Os ossos dele estavam frágeis, mas o cérebro ainda funcionava muito bem, mesmo dopado até a alma. Fiquei feliz de ele não ter deixado a responsabilidade da decisão e as consequências dela nas minhas costas. Vou falar com o Dr. Patel. Faz isso. E fala para ele preparar o trem do analgésico. Eu te amo, filho, disse ele. Eu também te amo, pai. Traz minhas chaves de volta se eu sair dessa. Olha na gaveta se eu não sair. Pode deixar. Como era o nome da mulher? Crockett? Crawford. Ruth Crawford. Ela queria uma resposta, uma explicação. A teoria do campo unificado da criatividade. Deus salve a rainha. E no final, tudo que eu poderia ter dado a ela era um mistério maior. Os olhos dele se fecharam. O que me deram deve ser forte. Não estou mais sentindo dor. Vai voltar, mas agora acho que consigo dormir. Ele dormiu e nunca mais acordou. O sono virou coma. Anos antes, ele havia assinado um documento pedindo para não ser ressuscitado. Eu estava sentado ao lado dele, segurando a sua mão, quando o coração parou, às 21h19 da noite seguinte. Ele nem ganhou o obituário principal do New York Times, porque um ex-secretário de Estado morreu em um acidente de carro na mesma noite. Meu pai teria dito que era uma história antiga. Na morte, assim como na vida, a política quase sempre pisa na arte. Praticamente todo mundo de Harlow foi ao funeral na Igreja Batista da Graça, além de um bom contingente da imprensa. Ruth Crawford não foi. Ela estava na Califórnia, mas mandou flores e um lindo bilhete de condolências. Por sorte, o diretor funerário sabia o que esperar e deixou alto-falantes no gramado da igreja para quem não coube dentro. Deu a ideia de incluir telões. Eu recusei com base no fato de ser um funeral e não um show de rock. A cerimônia do enterro foi menor e menos frequentada. E quando apareci uma semana depois com flores, lírios de um dia, claro, estava sozinho. A última folha da árvore genealógica dos Carmody, agora assumindo um tom de marrom outonal. Sic transit gloria mundi. Eu me ajoelhei para encostar o vaso na lápide. Oi, pai. Estou com a chave que você me deu. Vou respeitar seu desejo final e abrir aquela gaveta. Mas se tiver alguma coisa lá que explica qualquer coisa, eu vou ser... Como é que você dizia? Um testículo de macaco. A primeira coisa que encontrei foi um envelope pardo. Ou o danadinho não tinha deixado de usar o laptop de vez,
ou tinha pedido a alguém da biblioteca para imprimir para ele, porque a página de cima era um artigo da revista Time de 23 de maio de 2022. A manchete dizia: Congresso finalmente começa a levar OVNIs a sério. Passei os olhos pelo texto e descobri que atualmente os OVNIs são chamados WAPs, Fenômeno Anômalo Não Identificado, na sigla em inglês. As audiências do Congresso, presididas por Adam Schiff, foram as primeiras a respeito do assunto desde o projeto Livro Azul, 50 anos antes, e todo mundo que testemunhou está ávido para observar que o foco não era os homenzinhos verdes de Marte nem de nenhum outro lugar. Todas as testemunhas disseram que, embora aeronaves de origem extraterrestre não pudessem ser descartadas, eram consideradas muito improváveis. A preocupação era com a possibilidade de que algum outro país, como Rússia ou China, tivesse desenvolvido tecnologia hipersônica melhor do que a nossa. Embaixo da folha impressa havia recortes, amarelados e meio frágeis, de setembro e outubro de 1978. Um do Press Herald dizia na manchete: luzes misteriosas vistas sobre a Marginal Way. O do Castle Rock Call dizia: OVNI em forma de charuto visto sobre Castleville. Havia uma foto de Ville, com a escadaria suicida enferrujada, tão inexistente agora quanto os murais do lixão do meu tio Butch, zigue-zagueando pela lateral. Mas não havia sinal da coruja branca voadora. Abaixo da pasta de recortes havia um caderno. Abri a capa, esperando ver outro dos esforços iniciais do meu pai. Uma tentativa de A Geração Terrível, talvez, ou Rodovia 19. Era a caligrafia inclinada dele, inconfundível, mas não havia riscos, rabiscos nem desenhos enquanto ele se esforçava para dar um jeito de expressar o que estava pensando. Não era nada como os primeiros cadernos que eu havia encontrado depois que a minha mãe morreu. Aquilo era Laird Carmody no controle total da habilidade de escrita, embora algumas letras estivessem meio trêmulas. Não tinha certeza, mas achei que a narrativa havia sido escrita em algum momento depois de ele decretar a aposentadoria. Meu pai era um romancista completo, respeitado pela habilidade de contar histórias. E bastaram 3 páginas para eu decidir que aquilo era outra história, ainda que uma com pessoas reais, Laird Carmody e Dave LaVerdiere, como personagens inventados. Metaficção, em outras palavras, não era incomum. Uma boa quantidade de bons escritores se aventurou pelo conceito, ou talvez se chame esse tipo de coisa de presunção. Meu pai devia ter pensado que Dave não podia protestar, uma vez que o velho amigo estava morto. Se no quarto de hospital meu pai havia alegado que aquilo era real, foi só porque ele estava alterado pelas drogas e pela dor. Essas coisas aconteciam. No fim da vida, Nathaniel Hathor não confundiu a si mesmo como o reverendo de Missdale? Emily Dixon não partiu do mundo dizendo: tenho que ir, a neblina está subindo? Meu pai nunca havia escrito fantasia nem metaficção. E aquilo era ambos, mas ele estava à vontade com os bons e velhos truques mesmo assim. Fui logo capturado e li as páginas do caderno sem parar. E não só porque conhecia as pessoas e os ambientes de Harlow. Laird Carmody sempre soube contar uma história. Até os seus críticos mais rigorosos admitiam isso. E aquela era a boa. Mas verdade? Achei que era tudo baboseira.